Olá pessoal, graças a Deus, que a paz esteja com você. Mais uma vez, nós estamos aqui, como eu disse, essas mensagens elas são mais casuais do que formais, né? E às vezes a gente não tem tempo para parar um pouco em algum lugar para fazer isso. Então, quando a gente encontra algum tempo, e às vezes, na maioria das vezes é nessa ida e vinda, e algumas vezes dentro do carro, a gente aproveita então para discernir a meditação que já fizemos e compartilhar com vocês. Hoje eu vou falar, tá, de Mateus, capítulo 14, versículo 20. Você vai encontrar ali a passagem que fala acerca de Jesus andando por sobre as águas. Você vai observar que Jesus ele acaba de orar e vai encontrar com os discípulos, no monte, no mar. E ele vai, segundo a Bíblia, andando sobre as águas até chegar onde os discípulos estavam. E você sabe que o mar ele é escuro, né? Muito escuro. Não tem iluminação. E dá medo, é meio que horripilante, né? Não sei se você já teve essa oportunidade de estar no mar de noite. E aí os discípulos viram um homem que não era comum, andando em cima das águas. Começaram então a ficar apavorados. E gritaram, né? É um fantasma, só pode ser um fantasma. E baseado nisso, os discípulos, Pedro, ele surpreende. Ele diz assim: se é o Senhor mesmo, Jesus falou, não temas, sou eu, né? Tentou acalmá-los. Vai acontecer momentos na sua vida que você vai ver coisas que vão assustar você. Não só ver, mas você também vai poder passar por situações que vão te assustar. Quando eles viram um homem andando nas águas, naquelas trevas, naquela escuridão, ficaram todos atemorizados, assustados, pensando, e agora? Como é que vai ser? E agora? Então, às vezes, você vive momentos assim. Tem coisas que você vê acontecer na sua família que te assusta. E aí você entra em pânico, dependendo da situação. Tem coisas que acontecem no trabalho, às vezes na saúde, né? Na vida espiritual. Você vê coisas, às vezes, na igreja que te assustam, que você não está habituado, você não esperava ver. Mas Jesus ele disse, olha, calma, tenha calma. Em seguida ele fala, sou eu. Ou seja, não é para vocês terem medo. Deus, o Senhor Jesus, ele vai estar sempre ali, mesmo em meio à situação assustadora. Não sei se você consegue me entender. Pedro ele diz assim, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. A mensagem ela começa de uma forma mais explícita aqui. O título dessa mensagem é, cuidado, veja onde você põe os teus olhos. Veja para onde você está olhando. Quando Jesus ele disse, vem, e Pedro, ele foi, baseado naquela palavra, ele começou a ver um milagre acontecer na vida dele. Agora vamos começar a pensar, aonde que o milagre na vida do Pedro começou? Quando ele ouviu a palavra que saiu dos lábios de Jesus,
dizendo vem, creu e foi. Então nós estamos falando de 3 momentos. O momento em que ele ouviu, o momento em que ele creu e o momento em que ele foi, ou seja, o momento que ele agiu. Então, milagres, eles partem desses 3 princípios. Quais? O momento de ouvir, quando você ouve o que Jesus fala com você, a palavra de Deus. É isso que você tem que ouvir. A palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a produtora da fé. Quando ele recebe aquela palavra de Jesus dizendo vem, e ele foi porque no momento em que ele ouve aquela palavra, ele acreditou nela. Ele creu. E a Bíblia diz que as coisas só nos são possíveis porque cremos. Então, quando você ouve a palavra de Deus, não adianta você só ouvir. Você precisa ouvir e acreditar. Independente da circunstância, independente da situação, independente do momento, independente da crise, independente se é possível, se não é possível. Quem é que está falando com você? É Jesus? Então creia. Imagina que Pedro, ouvindo a palavra de Jesus e não acreditasse, ou pelo menos ele quisesse prestar atenção. Peraí, Jesus está mandando eu vir, mas é água, se eu pisar eu vou afundar. Como é que ele vai me falar para fazer uma coisa dessa? Então, às vezes, você vai ouvir direções provenientes de Deus na palavra, que às vezes vem pela pregação do homem de Deus, às vezes vem por uma pessoa que fala da Bíblia para você, às vezes vem pelo próprio Deus falando ao seu coração. Às vezes são coisas comuns e às vezes são coisas desafiadoras. Mas você precisa, para poder obter o efeito desta palavra, você precisa crer. O milagre começou quando Pedro começou a ouvir e em seguida ele creu no que foi falado da parte de Jesus. Mas ouvir e crer não provoca milagre se você não tomar uma atitude baseada no que você ouviu. Ou seja, Pedro ele poderia ter ouvido, a palavra vem, até dizer que estava acreditando, mas se ele não tivesse atitude de sair do barco, colocar os pés nas águas para começar a andar, ele não ia ver o milagre. E às vezes as pessoas perdem a bênção primeiro, porque não querem ouvir, mesmo sendo da igreja. Às vezes o problema não é ouvir, ela até ouve, mas ela não acredita no que ouve. E ela duvida daquela palavra. Não é bem assim, não é por aí, eu não acho certo, não concordo. E às vezes ela até ouve, ela até crê, mas ela não toma atitude. Se você crê, então faça. Se você crê, então vai. Se você crê, então fale. Se você crê, então, enfim, tome atitude. Mas, no entanto, muitas pessoas preferem agir de forma contrária. Quando Pedro faz isso, ele começa a ver na vida dele um milagre que até hoje deixa qualquer homem, qualquer pessoa perplexa. Até hoje não existe um homem que naturalmente ande sobre as águas. Se não tiver com equipamento de esqui ou outra coisa do gênero, estou falando naturalmente andar. Então, às vezes você já não vê milagres na sua vida há muito tempo porque você não se enquadrou nesses três itens, que é de ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e agir segundo a palavra de Deus. Se formos falar de ação pelo que se ouve, Pedro é mais um exemplo. Ele disse que ele toda a noite tentou pescar, não conseguiu, não teve sucesso, mas quando ele ouviu de Jesus, vai lá e lance a rede do lado direito, e ele fez, aí você observa que o milagre aconteceu. Mais uma vez, Pedro ouviu, Pedro creu e Pedro agiu. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, que você crê e que você agir ignorando circunstâncias,
ignorando o que os outros pensam, o que os outros falam, não se deixando ser influenciado por nenhuma outra palavra, mas somente pela palavra de Deus, e tomando uma atitude em cima dela, você vai começar a ver milagres que você nunca imaginou que pudesse ver na sua vida. Mas isso não é tudo. Então Pedro, ele vai indo bem na vida. E às vezes você está indo bem na igreja, você está indo bem na sua casa. Você está indo bem porque você está ouvindo, você está crendo e você está tomando atitudes consoante aquilo que Deus está te dando. E aí os milagres vão acontecendo, as bênçãos vão chegando. Mas você não pode achar que porque as bênçãos estão chegando, que tudo vai ser sempre assim. De repente a Bíblia diz que ventos e tempestades começaram a surgir no mar que Pedro andava. Ou seja, às vezes as coisas estão indo bem e os ventos e tempestades começam a surgir na tua casa. Começam a surgir ventos e tempestades no seu trabalho. Começam a surgir ventos e tempestades no seu casamento, na sua vida espiritual, no seu ministério. Começam a surgir ventos, é de repente. Quando estava tudo indo bem, bênçãos acontecendo, milagres, bênçãos, Deus ouvindo, atendendo, você provando da glória de Deus na sua vida, mas de repente começa a vir ventos e tempestades na sua vida. E aí é que você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Foi nesse instante que Pedro, ele pegou os olhos dele, porque os olhos voltados para Jesus sempre é que mantém o milagre, ou a permanência, ou como é que eu posso dizer? Os olhos fitos, firmados em Jesus, que é sempre a palavra. Olhar para Jesus é olhar para a palavra, é que faz com que o milagre tenha permanência na vida de uma pessoa. E Pedro, ele ia andando e olhando para Jesus, ou seja, para a palavra, e provando do poder de Deus, do milagre. Mas de repente você começa a olhar para onde você não tem que olhar. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele começou a olhar para os ventos, a Bíblia diz, reparou nos ventos e nas tempestades. Consequentemente, em seguida, a Bíblia diz que Pedro afundou. Milagre parou de acontecer. E a vida dele, que estava indo bem, começou a declinar. Ou seja, às vezes você começa a reparar o que você não tem que reparar. Você começa a olhar para onde você não tem que olhar. Você começa a querer ver o que você não tem que ver. E aí nós poderíamos falar sobre muitas coisas. Às vezes você quer reparar o erro do irmão. Não é isso que te edifica. O irmão e o erro dele não é a palavra de Deus. Para a permanência do milagre estar na sua vida, você tem que estar olhando para a palavra. Às vezes você está reparando o que o irmão está falando aqui do lado, mal, ou criticando, ou falando de alguém. Às vezes você está reparando algo que não tem nada a ver com Deus, que está te seduzindo, que está te levando para um outro caminho. Às vezes você está reparando coisas que, ao invés de fazer com que a presença de Deus seja mais forte na sua vida, ela está enfraquecendo. Às vezes você repara coisas que roubam a presença de Deus de você, que são os ventos, são as tempestades, são as situações que acontecem ao nosso entorno, às vezes dentro de casa, às vezes no ministério, um amigo da própria obra, às vezes um colega, às vezes no trabalho, ou os problemas que se levantam, as situações difíceis que aparecem. Pedro nunca deveria ter deixado de continuar olhando para Jesus. Ele ia continuar andando sobre as águas. Você nunca deve deixar de olhar para a palavra de Deus, porque foi ela que te levantou quando você estava caído.
Cuidado, de repente você está olhando para onde não tem que olhar, está reparando onde não tem que reparar. Pode ser quem for, pode acontecer do jeito que for, de onde for, para mim pouco importa. Se quem me levantou foi a palavra, quando eu olhei para ela, acreditei e agi, então é desse jeito que você deve continuar. Se você colocou os olhos em algum tipo de vento, em alguma tempestade, e percebe que a sua vida espiritual está afundando, a sua vida financeira, familiar, a sua vida sentimental, conjugal, seja lá da forma que for, está afundando, teus negócios, seja lá o que for, pode ter certeza que isso não está acontecendo por acaso. Pensa, reflita e volte os olhos para a palavra de Deus, ou seja, volte os olhos para Jesus. Você vai ver que se você fizer isso, uma vez crendo, ouvindo, aliás, crendo e tomando atitudes que agradam a Deus, obedecendo a palavra, você vai voltar a andar sobre as águas, ou seja, os milagres vão voltar a acontecer na sua vida. E ao invés de você afundar, você vai voltar a subir. E com você, toda a sua família. Tá bom? Deus abençoe. Eu quero estar podendo compartilhar com vocês, para nosso crescimento e edificação, palavras todos os dias que Deus nos dá. Compartilhe se abençoar você com outras pessoas. Tem um botãozinho verde no aplicativo. Só você clicar nele. É o do WhatsApp. Comente o que você achou, se você gostou, se te edificou. E você pode também enviar para outras pessoas esta mensagem, mandando elas baixarem o aplicativo, porque uma vez elas entrando neste canal, elas vão poder também receber as notificações que você tem recebido, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus.